Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente vai falar de um cara que não morreu. Esse cara é o Enoque, ou Enoch, ou Hanok. Ó, gostaram da minha pronúncia, hein? Ele é um dos personagens bíblicos das escrituras sagradas. Nasceu, segundo alguns escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão. Ele era filho de Jared e pai, olha de quem? Matusalém. Lembra daquele cara que viveu lá 900 anos? Mas além disso, ele tem uma vida recheada de coisas bacanas pra gente ouvir. Ele é considerado, por exemplo, o autor de um livro que leva o seu nome. Ele foi poupado da ira do dilúvio, lá que a gente viu em Gênesis, vivendo exatamente 365 anos. Esse fato, ele gerou muitos midrashim. Midrashim é o plural de midrash, e são uma espécie de estudos rabínicos mais aprofundados da Torá, dos textos sagrados. E ele gerou esse monte de estudos porque, na teoria, segundo os judeus, ele foi o único a andar com Deus e também o único a ter entrado vivo nos reinos dos céus. Ou seja, ele não morreu. Deus simplesmente foi lá, pegou ele e levou para o céu sem ele morrer. Bacana, né? Em relação a ele, existem ainda os livros de Enoque 2 e 3, os livros apócrifos, que são rejeitados pelos cristãos, né? Que são os livros que não entraram na Bíblia. Provavelmente esses livros não entraram porque eles trazem alguns incômodos do ponto de vista político que podiam causar ali naquele cristianismo primitivo que estava nascendo. Vamos falar um pouco sobre os livros de Enoque, então. Na Bíblia etíope é possível a gente encontrar o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, mas nessa Bíblia etíope ele está lá dentro. Ele também é chamado de Enoque etíope ou Enoque 1, e após ter sido tirado do cânone da Bíblia hebraica e caído no esquecimento, ele foi reencontrado mais de 1000 anos depois. Alguns arqueólogos, inclusive, acharam outras versões dele perdidos pela África. Por que ele é tão polêmico? Porque ele aborda questões sexuais, raciais. Ele alega que anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres da terra, gerando certos gigantes que ajudaram a destruir a terra, e ainda por alegar que Adão e Eva tiveram filhos brancos e negros, pois Adão era branco e Eva era negra. Então, supostamente, esse livro foi escrito numa língua semítica etíope antiga, levado à Europa por um cara chamado James Bruce e traduzido por outro cara chamado August Dillman e pelo reverendo George H. Schott, por volta do século XVIII. Ele foi escrito provavelmente entre os séculos 3 a.C. e 1 a.C., ou seja, ele é mais antigo que os livros do Novo Testamento. Enoque 1, então, esse livro de Enoque, ele é composto por 5 livros. O livro dos vigilantes, o livro das similitudes, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a Epístola de Enoque. Vamos começar pelo livro dos vigilantes. Ele conta a história sobre a queda dos vigilantes, que deram posteriormente origem aos nefilins. O que são os nefilins, gente? São gigantes ou filhos de anjos com humanos. Ele apresenta então uma visão de Enoque em que Azazel, junto com os anjos caídos, chegaram, né, a partir da queda deles, chegaram em ruína, e traz essa jornada do Enoque pela terra e pelo Sheol. O Sheol, para quem acompanha o canal, já viu que é tipo um inferno judaico, que é bem diferente da ideia do inferno cristão. Depois da jornada, então, pela terra e pelo Sheol, é descrita a função dos 7 arcanjos, citado sobre as estrelas serem o lugar final da punição dos anjos caídos, e ainda contando uma série de viagens feitas por Enoque. Ao citar a queda dos anjos, o livro cita 19 deles, e é dito ainda que esses anjos caídos ensinaram certas coisas para os seres humanos. Por exemplo, o Azaziel, ele ensinou os homens a fazerem espadas, a fazerem facas, escudos, armaduras, também a fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes, de ornamentos, uso de pintura, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo de pedras valiosas e todos os tipos de corantes. Outro anjo caído, chamado Amazarak, ensinou os sortilégios da magia. Armers ensinou a solução desses sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, ou seja, para os astrônomos aprenderem a olhar o céu. Aquibeel ensinou os sinais, Tamiel ensinou a astronomia e a Saradel ensinou como a lua se comporta no céu, como são os movimentos da lua. Já o próximo livro, o livro das similitudes, são baseados no primeiro livro, que são dos vigilantes, mas eles trazem uma descrição sobre o juízo final, descrevendo o destino dos anjos caídos e do rei mau na terra.
Depois vem o livro astronômico, que descreve o movimento dos corpos celestes e do firmamento, citando um calendário solar que posteriormente também vai ser descrito no livro dos Jubileus. Esse livro dos Jubileus, gente, é como se fosse um pequeno Gênesis, que conta a história de Adão e Eva desde o começo até um pouquinho depois da queda. Esse calendário, então, que é criado nesse livro, ele é composto por, olha, 364 dias, com 4 estações de 91 dias, sendo que essas são compostas por 3 meses de 30 dias e um dia extra no final do terceiro mês. Tal composição faz com que cada ano tenha exatas 52 semanas e cada ano e estação começam na quarta-feira. Dia esse citado em Gênesis como o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. E chegamos no livro dos sonhos, que contém uma visão de uma história sobre Israel até a revolta dos Macabeus, onde Enoque vê desde o dilúvio, a fundação do reino messiânico, a desmoralização da raça humana, a morte de Noé e o êxodo, até a entrada a Canaã, a construção do templo de Salomão, a destruição completa de Jerusalém, as invasões de Alexandre o Grande, todo o período de domínio grego e depois sírio, os pastores e os apóstatas e finalmente a Nova Jerusalém. Um fato interessante é que a segunda visão em sonho é uma alegoria da história de Israel. Ele utiliza animais para representar humanos e humanos para representar os anjos da seguinte forma: o touro branco é Adão, a novilha fêmea é Eva, o bezerro vermelho é Abel e o bezerro preto é Caim. O bezerro branco é o terceiro filho de Adão e Eva, que é Sete. O touro ou homem branco é Noé. O outro touro branco é Shem. E aí o outro touro vermelho é Ram. Percebe como isso vai se repetindo, né? De Adão e Eva, depois para a família de Noé. E aí vem o touro negro, que é Jafé. O senhor das ovelhas, então, é Deus, porque ele que é o grande pastor. Aí vamos representar a estrela caída nessas histórias como Samiasa ou Azazel. Os elefantes nessa história representam os gigantes. Os camelos são os Nefilim. Os asnos são Eliúde, as ovelhas são os fiéis, rãs são os líderes, os rebanhos são as tribos de Israel, os asnos selvagens são Ismael e seus descendentes, incluindo os midianitas. Já os javalis vão representar Esaú e seus descendentes, que são Edom e Amaleque. Temos também os ursos, ou hienas e lobos lá na Bíblia Etíope, que são os egípcios. Os cães, que são os filisteus, olha só. Os tigres, que são José de Arimateia. As hienas, que são os assírios. Os corvos são os seleucidas, lembrando que os seleucidas são os antigos sírios. Os papagaios são Ptolomeu, que é o herdeiro ali do Império Helênico, pelo menos de uma parte dele. As águias são possivelmente os macedônios. E as raposas são os amonitas e os moabitas. Nossa, quanta gente, quanto povo que eu falei aqui. Mas, gente, dá uma olhada no canal que tem vídeo falando de todos esses caras, beleza? A Epístola de Enoque, que é o último livro, ela é dividida em 5 subseções. Primeiro, o Apocalipse das Semanas. Lembra que o Apocalipse está relacionado à revelação. Então, esse Apocalipse das Semanas, ele narra a história do mundo, utilizando 10 períodos como semanas, das quais 7 falam sobre o passado e 3 sobre o futuro, até o juízo final. Depois vem a exortação, que é uma pequena lista de exortações ditas por Enoque para Matusalém sobre como manter a retidão. Depois vem propriamente uma epístola, onde é descrita a sabedoria de Deus, a recompensa dos justos e a punição daqueles que são os malvados. E ele ensina para nós o caminho da retidão e da justiça e 6 previsões contra os pecadores. Depois vem a parte que fala do nascimento de Noé, onde ele conta sobre o dilúvio e o nascimento de Noé propriamente dito. E por fim, a conclusão, que está em oposição ao destino dos pecadores. Essa última parte ela vai destacar a geração da luz, o caminho e as recompensas dos justos. Ah, mas eu falei lá no começo que tem outros livros de Enoque. E tem o Enoque 2, que é um segundo livro, então, também chamado de Livro dos Segredos de Enoque. Ele foi escrito em um antigo eslavo eclesiástico e data do século I a.C., que descreve a ascensão de Enoque através de 10 céus. Lembra que na Cabala são 10 esferas? Algumas batalhas entre anjos e demônios, lembrando que anjos e demônios são, para os judeus, aspectos
que precisam ser vividos, qualidades ou desafios que Deus coloca para nós, e o retorno de Enoque à terra por 30 dias. No final, ele descreve a sucessão sacerdotal de Enoque passada para o seu filho Matusalém. Vamos falar um pouquinho desses 10 céus. O primeiro céu está logo acima do firmamento, onde os anjos controlam os fenômenos atmosféricos, como a neve, por exemplo, a chuva e as águas que ficariam acima da chuva. Depois vem o segundo céu, onde Enoque encontra as trevas, uma espécie de uma prisão onde ficam os anjos rebeldes e eles são torturados. No terceiro céu, ele vê o paraíso, representado como o jardim do Éden, também guardado por anjos, e o inferno, onde os maus homens são torturados. O quarto céu é o local dos movimentos do Sol e da Lua, que são descritos em detalhes. Há também neste nível uma espécie de um coro celestial, composto por anjos soldados, cujo canto é divino. No quinto céu, Enoque encontra alguns Grigori, que são soldados de Satanás, que parecem seres humanos, mas eles são gigantes. Eles estavam numa espécie de um estado de limbo, ainda não tendo sido condenados para a danação eterna, e Enoque passou por lá e fez com que eles se arrependessem, ou tentou pelo menos convencer para que eles se arrependessem. No sexto céu, ele vê os anjos encarregados de governar o cosmos e as pessoas. Esses são os arcanjos que estão acima dos anjos. Eles medem toda a vida no céu e na terra, e os anjos que são designados ao longo das estações e anos, os anjos que estão sobre os rios e o mar, e que também estão sobre os frutos da terra, e os anjos que estão sobre toda a grama, dando alimento a todos os seres vivos, assim como os anjos que escrevem todas as almas dos homens e todas as obras e vidas deles diante da face de Deus. O sétimo céu, agora Enoque está sendo guiado por Gabriel, sim, o arcanjo Gabriel. Ele tem permissão então para entrar e ver Deus em seu trono face a face, mas apenas à distância. É aqui que as legiões dos anjos de Deus vivem sobre a sua bela luz. No oitavo céu, Enoque nos descreve que esse aí está logo abaixo do firmamento superior, no qual estão presas as constelações. Aqui mora Muzalot, que é um trocador das estações e motor dessas constelações. No penúltimo céu, o nono céu, ele diz que é o firmamento superior, no qual estão fixadas as constelações e o modificador das estações. E por fim, no décimo e último céu, é onde o trono de Deus reside e a face de Deus pode ser vista de perto. Aqui ele mantém a sua corte. Ainda nesse livro, por fim, a gente tem uma parte que chama Exaltação de Melquisedeque. E é simplesmente como se fosse um delineamento ali, uma árvore, meio quase uma árvore genealógica da sucessão sacerdotal de Enoque. O terceiro livro atribuído a Enoque tem sua origem no século V depois de Cristo e pode ser chamado o livro dos palácios ou o livro do rabino Ismael, o sumo sacerdote e a revelação de Metatron. Lembra que Metatron é a boca de Deus, já que a gente não pode ouvir a voz de Deus, senão a gente vai ser destruído. Metatron é essa boca. O Rabi Ismael, ele pode se referir ao Rabi da terceira geração, que é Tana, que é uma das sagas rabínicas, e que foi uma importante figura no misticismo da Merkabah. A gente em breve vai ter um vídeo aqui no canal falando da Merkabah, para entender o que são esses palácios e o que é o trono divino. Dessa forma, provavelmente esse livro, ele pode fazer parte da literatura do Recalote, que é a literatura do Merkabah. Mas ele traz um pouco de ideias mais novas do que as contidas naquele texto original, além de não ter um hino da Merkabah. Algumas partes lá daquele livro do Enoque 1, o primeiro livro, né, que é dividido em vários, eles aparecem no Enoque 3, como por exemplo, a ascensão de Enoque em uma carruagem durante uma tempestade, Enoque sendo transformado em um anjo, Enoque recebendo um trono no céu, e junto com esse trono a revelação dos segredos, o desafio de Azazel para com Enoque. Mas o enfoque maior desse livro é a ascensão de Enoque e a sua transformação no anjo, que a gente vai conhecer como Metatron, que é a grande boca de Deus. E todas essas histórias sobre Enoque nos levam a outras lendas, outras coisas, como por exemplo, para quem lê a Máquina de Uriel, sabe que lá Enoque é considerado como o primeiro judeu que passou por uma escola iniciática em certa localização de latitude e longitude do planeta, e que ele trouxe esses ensinamentos para o povo judeu, como a agricultura, como a metalurgia. Ele passou isso para seu filho Matusalém, que passou consequentemente para Lameque, e depois passou isso para Noé. E Noé pegou esses conhecimentos e, quando ficou sabendo que uma grande catástrofe ia acontecer, guardou os conhecimentos dentro de uma arca, e daí vem a tal da história da Arca de Noé. Outra associação muito comum feita com Enoque é a magia enoquiana, que basicamente só tem esse nome por causa de uma nota que o Kelly e o Dee deixaram em seus diários sobre Enoque ter sido o último humano
a conhecer a língua dos anjos. E como eles estavam falando um pouco da língua dos anjos, ou pretensamente da língua dos anjos, eles resolveram homenagear Enoque e dar o nome de magia enoquiana, o que é um nome um pouco mais tardio do que Kelly e Dee deram. A gente tem um vídeo no canal sobre magia enoquiana, vale a pena entender um pouco mais sobre essa magia angelical. Bem, gente, aqui é um pouco da história de Enoque, falando um pouco dos livros de Enoque, esse cara que não morreu, que foi elevado aos céus com 365 anos, bem simbólico, ainda mais dos livros dele que falavam dos calendários, dessa história toda dos livros que falam da mudança das estações, das constelações no céu, tudo muito ligado à contagem do tempo pelos nossos antepassados. Então, se você gostou da história, procura pelos livros apócrifos, procura pelos pesquisadores que a gente trouxe aqui para falar sobre os achados arqueológicos do livro de Enoque. E a gente já tá gravando aí o vídeo de Merkabah. Em breve, quem sabe a gente não vai ter um vídeo sobre o Melquisedeque, que a galera pede bastante aqui no canal. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e, se você puder, apadrinha o canal. Entra lá no Catarse, catarse.me/conhecimentos da humanidade. Lá tem todas as categorias de apadrinhamento. Você vai conhecer como você pode manter esse projeto em funcionamento e, ao mesmo tempo, a gente retribuir para vocês com uma bela de uma recompensa, algo bem legal, feito de coração para vocês. Esse vídeo aqui, por exemplo, já é fruto do nosso sistema de apadrinhamento. A partir de R$10 você já faz parte do nosso nível de sacerdote e você já pode entrar no nosso grupo de Facebook, onde todo mês acontecem enquetes para escolher um novo tema de vídeo. Então você pode propor temas, é livre para propor o tema que quiser. Se as pessoas curtirem, elas vão entrar, elas vão votar, vão escolher os temas e o tema mais votado naquele mês vai ser gravado por mim, ou pelo Bruno, ou por nós dois juntos. E você pode, inclusive, ver um dos temas que você sugeriu gravado aqui no canal. Então, se você quer apadrinhar, não esqueça, catarse.me/conhecimentos da humanidade. Lá tem todos os níveis, todas as recompensas. Esfirras elevadas diretamente a vocês e a Deus. Um beijo, até a próxima!